Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos dar início a mais uma aula de Educação Física. A gente vai falar sobre jogos, conhecer um pouco mais dos tipos de jogos. Então hoje a gente vai conhecer um pouco sobre jogos de papel e caneta e jogos de faz de conta. Eu sou a professora Ana Flávia. Essa é uma aula para turmas do 7º ano da Prefeitura Municipal de Brejo da Madre de Deus. Então vamos lá. Para a gente conhecer um pouco mais sobre o que é o jogo é uma invenção do homem, um ato em que suas intenções e curiosidades resultam num processo criativo para modificar imaginariamente a realidade. Então, qualquer pessoa pode criar um jogo. Um grupo de colegas que está sem fazer nada pode reunir as ideias e criar um jogo naquele momento, certo? Os jogos geralmente envolvem estimulação mental ou física. Então, para desenvolver um jogo, para jogar algum tipo de jogo, a pessoa que vai jogar, ela vai precisar de estimular a sua mentalidade, ou então o seu físico, o seu corpo vai precisar da sua inteligência, da sua parte mental mesmo, ou então da parte física, vai precisar desenvolver habilidades físicas, certo? Essas estimulações ajudam a desenvolver habilidades práticas. Então, como eu disse, para praticar o jogo, é preciso estimular essas duas habilidades, certo? Então, o jogo é definido como uma atividade voluntária. Por que voluntária? Porque é uma atividade que o jogador, que a pessoa que vai jogar, ela quer fazer, ela quer realizar aquela atividade. Por isso ela é chamada de voluntária. Exercida dentro de determinados limites de espaço e tempo. Então, aquela atividade do jogo, o jogo em si, ele vai ter determinados limites no tempo, vai ter um tempo de realização do jogo, ou um espaço delimitado para a realização daquele jogo, seguindo regras livremente combinadas, porém absolutamente obrigatórias. Então, as regras podem ser modificadas, elas podem ser criadas, elas podem ser combinadas, porém, quando elas forem combinadas, todos os jogadores que estão participando combinarem todas as regras, elas precisam ser obrigatoriamente seguidas. Então, não é um jogo que cada jogador... O jogo não é uma atividade que cada jogador vai seguir a sua regra, não. O jogo vai ter suas regras que vão ser combinadas entre os participantes e elas têm que ser obrigatoriamente seguidas, certo? Então, no jogo, ele pode haver o sentimento de derrota ou de alegria, né? Que no jogo alguém vai ganhar ou alguém vai perder, certo? Então, na sociedade contemporânea, na sociedade atual, nessa sociedade que a gente vive, grande parte dos jogos tradicionais infantis, tipo cabra cega, pular corda, e outros tipos de jogos tradicionais que eram praticados pelos nossos pais, pelos nossos tios, por pessoas mais velhas que não tinham acesso à internet, não tinham influência de jogos eletrônicos como celular, como computador. Esses jogos eles estão sendo meio que esquecidos. Eles estão meio que desaparecendo, certo? Devido à influência dos meios de comunicação de massa, como eu disse, os computadores, os celulares, a internet, pelo consumo abusivo. Eu tenho certeza que a maioria de vocês são meio que viciados nos joguinhos de celular, né? Então, com esses jogos, a gente acaba esquecendo de praticar outros jogos que são tão interessantes quanto os jogos eletrônicos e eles ajudam a estimular a nossa mente, o nosso corpo, certo? Então, com o passar do tempo, o jogo passa a ser reestruturado, ajustando-se à época, tempo e espaço.
Não quer dizer que os jogos tradicionais, eles desapareceram, eles sumiram, eles não fazem mais parte da nossa realidade, eles fazem sim. Só que com o passar do tempo, eles vão se reorganizando, eles vão se adaptando aos tempos que a gente está vivendo. Então, ele vai se adaptando aos espaços que a gente vive, se a gente vive no sítio, se a gente vive na cidade, então a gente pode organizar esses jogos de acordo com a realidade que a gente vive. E ganham novas designações. Eles podem ganhar novos nomes, podem ganhar novas regras, podem ganhar formas diferentes de serem jogadas, certo? Então, deste modo, possibilita que os jogos e as brincadeiras renasçam do baú e continuem sendo parte indissolúvel do universo infantil. Então, a gente readaptando os jogos para a nossa realidade, a gente resgata esses jogos e tem a possibilidade de conhecer e conviver e vivenciar esses jogos sem deixá-los esquecidos lá no baú dos nossos pais, dos nossos avós, certo? Então, trazê-los para o universo que a gente vive. Não só o universo infantil, mas o universo de todos nós, certo? Pois os jogos são apenas reinventados, modificados, trazendo consigo a sua raiz. Então, eles trazem aquela raiz dos jogos tradicionais e a gente inova para a nossa realidade. Tudo bem até aqui? Então, vamos lá. Jogos de caneta e papel. O que são jogos de caneta e papel? São jogos praticados apenas com o uso de caneta e papel. Então, como o nome já diz, a gente não vai precisar de material nenhum para realizar esses jogos. São jogos simples, onde a gente só vai precisar de alguns colegas para poder realizá-los, uma caneta e um papel, certo? São exemplos desses jogos. O jogo dos pontinhos, o jogo da velha, a dedonha, batalha naval e entre outros, certo? A gente vai conhecer alguns desses jogos. Jogo da velha. Então, quem nunca jogou o jogo da velha, né? Aquele joguinho bem simples que a gente geralmente pega um papel e uma caneta quando tá lá sem fazer nada, tá de bobeira. A gente pega só um papel e uma caneta e vai jogar jogo da velha com um colega. O jogo da velha só precisa de um papel, uma caneta e 2 pessoas, certo? O símbolo do jogo da velha é esse símbolozinho aí que vocês estão vendo, que é feito no papel. Então, para jogar, você vai precisar desenhar esse símbolo no papel, onde cada jogador escolhe um símbolo, seja bolinha ou um X. Cada um deverá preencher seu símbolo em um dos quadrados. O primeiro que completar uma coluna, linha ou diagonal, vence. Então, é um jogo bem simples e rápido. Os jogadores vão preenchendo o espaço com X e bolinhas. O primeiro que completar uma linha na diagonal, na horizontal, na vertical, vence o jogo, certo? Batalha naval. Esse jogo foi realmente criado durante a Primeira Guerra Mundial por soldados russos. Então, como é que esse jogo funciona? Cada participante desenhará uma malha quadriculada em uma folha. Depois é preciso colocar números nas linhas e letras nas colunas, como vocês estão vendo aí nos desenhos. As letras em cima e os números do lado, certo? Em seguida, vão desenhar os navios na malha. O objetivo do jogo é afundar o navio do adversário. Como? Para isso, em sua rodada, você escolherá um número e uma letra que simbolizam um quadrado. O adversário dirá se ali você acertou ou não, certo? Então, você vai ter que adivinhar onde é que vai estar um navio escondido, em qual coluna, em qual linha, para poder você vencer seu adversário, certo? Forca. A forca é outro joguinho bem interessante que a gente joga assim nas horas vagas com nossos colegas. Geralmente, na sala de aula, quando vocês estão no intervalo de uma aula para outra, quando estão ali sem fazer muita coisa, não é? Então, a forca é um jogo conhecido, mas que sempre diverte a família, os colegas na escola, certo?
Numa folha, você escolherá uma palavra e desenhará linhas horizontais, que representarão cada letra da palavra. Então, a pessoa que está lá vai escolher uma palavra, vai colocar a quantidade de tracinhos lá na folha e os jogadores vão adivinhar as letras da palavra. A cada letra errada, uma parte do corpo aparece na forca. Primeiro a cabeça, depois o corpinho, as pernas e braços. E se você for gentil, fará peças de roupas. Então, se você quiser que a brincadeira demore mais, você vai fazendo pecinhas de roupa no boneco. Se não, os amigos vão perdendo a vez. Então, primeiro que acertar a palavra toda sem formar o bonequinho inteiro na forca, ganha o jogo, certo? A dedonha ou stop. Essa brincadeira é clássica e até nossos pais jogavam quando crianças, né? A dedonha também é uma brincadeira muito divertida, é um jogo bem divertido que é realizado rapidamente se a gente tiver um papel e uma caneta. Cada jogador precisa de um papel e uma caneta e todos irão escrever colunas separadas por tópicos, como nome, cidade, animal, cor, filme e qualquer coisa que vocês queiram colocar na folha, certo? A cada rodada, uma letra será escolhida e todos os jogadores devem escrever o mais rápido possível coisas que comecem com a letra sorteada. Por exemplo, foi sorteada a letra C. Então, vocês vão escrever um nome com a letra C, uma cor com a letra C, uma fruta, um animal, até todos terminarem. Os jogadores devem escrever o mais rápido possível coisa que comecem com a letra sorteada. Quem terminar primeiro, vence. Ou então, no final, quando somarem os pontos, a pessoa que tiver mais pontos, vence o jogo. Certo? E jogos de faz de conta, o que são? São jogos onde os participantes precisam fingir que são os personagens do jogo, onde cada um deve se comportar de acordo com o personagem que lhe é cabido. Como, por exemplo, investigação criminal, anjos e demônios, entre outros. Então, são jogos que a gente usa a criatividade, usa a imaginação para criar personagens para desenvolver aquele jogo. Por exemplo, o jogo do detetive. Esse jogo ele fica mais interessante quando participam 6 ou mais jogadores. Então, quanto mais jogadores participarem, melhor. Os participantes vão formar um círculo onde os convidados fiquem um de frente para o outro e vão sortear papéis escritos com a letra A, que vai ser o assassino, com a letra D de detetive e com a letra V de vítima. O jogo tem apenas um assassino e um detetive. Os demais jogadores são vítimas. A ação do jogo é comandada pelo assassino, que deve piscar para matar suas vítimas sem ser pego pelo detetive. Se matar todas as vítimas sem ser pego, o assassino sai vencedor. Caso descubra quem é o vilão, no caso o assassino, o detetive deve dizer: preso em nome da lei. Se você for o assassino do jogo, terá que traçar uma estratégia para não ser pego. E caso seja o detetive, terá que ficar muito atento aos movimentos dos demais jogadores. Então, o objetivo do assassino é despistar o detetive, é matar todas as vítimas sem que o detetive perceba. E o detetive vai ter que descobrir quem é o assassino que está matando todas as vítimas. Então, é um jogo bem interessante, bem legal quando é jogado com várias pessoas. Certo? Mímica. É uma brincadeira que ela pode ser feita em qualquer lugar. Com a criança sozinha ou em grupo, decide por um objeto, animal, filme, uma criança ou qualquer outra pessoa que esteja participando, certo? Decide escolher, ela escolhe alguma coisa, um objeto, um animal, um filme, uma novela, qualquer coisa que ela queira fazer a mímica sobre aquilo. Qualquer outra coisa que será encenada e anotará em um papel. O outro grupo das pessoas que estão participando tem que adivinhar a palavra escondida. Então,
A pessoa que vai fazer a mímica, ela vai fazer a mímica para que os outros participantes tentem adivinhar o que é que ela está imitando, o que é que ela está querendo dizer, certo? Ela não vai poder falar, ela só vai utilizar mímicas para que as pessoas descubram o que é que ela está querendo dizer. Mais um jogo de faz de conta, outro jogo de faz de conta é o jogo de polícia e ladrão. Nesse jogo, um grupo é a polícia e o outro grupo são os ladrões. Eles se escondem e a polícia deve capturá-los em um tempo combinado no início da brincadeira. Se a polícia conseguir prender os ladrões no tempo estabelecido, ela ganha. Caso contrário, os ladrões são os vencedores. Então, se o grupo que a polícia tentar prender todos os participantes do grupo que são os ladrões, então a polícia vence. Caso contrário, se os ladrões não forem pegos todos os seus integrantes, então os ladrões são os vencedores. Certo? Então, a gente conheceu um pouquinho mais sobre os jogos de papel e caneta. São jogos simples. São jogos interessantes para a gente fazer em casa, enquanto a gente está em casa, nesse período que não está tendo aula. Então, eu proponho para vocês que vocês tentem praticar alguns desses jogos que a gente viu hoje em casa, certo? Com a família de vocês, com os irmãos, com os colegas, chama alguém para jogar com vocês, que vocês vão se divertir muito e vão perceber que existem outras coisas além dos jogos de celular, tá bom? Então, lembrando que a gente tem o nosso roteiro de estudo, tem algumas perguntinhas para vocês responderem, certo? Tem uma pesquisa também para vocês realizarem, tá? Não esqueçam de fazer, porque é importante. Bons estudos e até a próxima aula. Tchau!